Olá, muita paz a todos, eu sou o Ebert e sejam bem-vindos a mais um vídeo de leitura e reflexões do Tao Te Ching. E o texto de hoje é o texto número 78. Quem já acompanha o canal já deve ter percebido aí que vou fazer a leitura e as reflexões sozinho, né? Então, peço a colaboração de vocês aí nos comentários, tá? Para enriquecer o nosso conteúdo. Deixem aí as suas reflexões também. E quem está chegando agora, depois de ver o vídeo, né? Dá uma olhadinha nos comentários, lê as reflexões aí das outras pessoas e coloca a sua também, tá bom? Então, sem mais falação, vamos para a leitura do texto. Tao Te Ching, texto 78. No mundo não há nada mais suave e mole do que a água. Nada a supera no combate ao rígido e ao forte, pois nada pode modificá-la. A leveza vence a força, a suavidade vence o duro e firme. Mas aqui na terra, quem pode conhecer esse segredo? Quem pode praticar essa verdade? Por isso, disse o sábio, quem nos trabalhos agrícolas suporta a sujeira da terra, pode-se dizer senhor da colheita. Quem suporta os males do reino, pode-se dizer o rei do mundo. As verdadeiras palavras sempre parecem dizer o contrário. Muito bem, texto número 78. O Lao Tzu ele continua, né, com as reflexões do texto anterior. Então, se você que está me assistindo, por acaso, não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha na playlist que eu vou deixar aqui nos cards, tá? Na descrição também tem o link. Lá tem todos os textos anteriores. Então, depois de ver esse texto, corre lá para ver o vídeo do texto 77, tá? Neste texto, né, ele vai falar mais uma vez da suavidade, da leveza, né, dessa força da passividade, né, que é muito mais intensa do que a força da agressividade, é uma força que supera a força da agressividade. E ele vai usar a água como exemplo, né, falando que a água atua de forma passiva, sempre contornando os seus obstáculos, né? Ela passa pelo lado, passa por cima, né? Quando não dá para passar por nenhum lado, ela penetra aquela coisa, encharca aquilo e sai do outro lado, né? Então a água tem uma força incrível, né? E que é uma força, né, que a gente considera uma força passiva, né? Ela percorre os lugares mais baixos, também trazendo aí um simbolismo de humildade, né? Sempre percorrendo pelos caminhos mais estreitos e mais baixos da terra, às vezes até por baixo da terra, né? Nos lençóis freáticos. Então é um símbolo aí de humildade, de leveza, de passividade, de resignação, né? De estar realmente se adaptando às circunstâncias, aos problemas, né? Ao mesmo tempo em que tenta percorrer o seu caminho em harmonia, sem conflitar com as coisas, né? E o Lao Tzu, ele traz uma observação aqui que lá no seu tempo, né, em 600 antes de Cristo, né, as pessoas já não aplicavam mais este conceito da água, este conceito da passividade, né? Ele ressalta que os homens daquele tempo eram homens duros e rígidos, né? O que imperava era a força, era a rigidez, né? Era a imposição de ideias, de leis, né? Que perdura até os dias de hoje, né? Hoje a gente ainda tem, infelizmente, muitos locais com essa força da imposição, né? São governos tentando impor a sua forma de governar em outros países, são líderes impondo regras e leis para o seu povo, impedindo aquele povo de viver de forma livre, às vezes até de pensar de forma livre, né? Ainda bem que não é o nosso caso aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, ainda bem, a gente ainda tem a liberdade de pensamento, né? A gente pode se expressar, né? Eu posso trazer para vocês leituras, né, do Tao Te Ching com reflexões, uma cultura lá do Oriente. Tem país que não pode,
Nem na China não pode, vocês sabiam disso? Na China é proibido, né, estudar essas coisas, estudar essas filosofias que são consideradas aí religiões, tá? Entre aspas, né? Então é proibido esses estudos lá, né? Por conta do, enfim, né? Não pode nem ficar falando muito disso aqui no YouTube, que senão bloqueia o vídeo. Mas enfim, né? A gente tem essa liberdade, ainda bem, né? De poder estar falando dessas coisas. E aí ele segue, né? Falando que não tem como o espírito surgir, né? As pessoas são constantemente reprimidas, né? Pelas coisas externas, pelas leis, por esses senhores, né? Do mundo, por essas pessoas que têm a lei a seu favor, né? Que têm a força ao seu favor, o governo, os exércitos, né? Elas sempre procuram impor, né? As coisas para os oprimidos, né? De uma forma que favoreça elas, né? Sempre favorecendo a si próprias, né? E aí não tem como o espírito florescer de dentro deste corpo, de dentro desse ser, né? O que vai crescer dentro da pessoa vai ser o ego, porque tudo que está fora alimenta o que? Alimenta esse ego, não alimenta o espírito, né? E as pessoas vão estar sempre buscando satisfazer os seus desejos, e isso vai levar a uma série de conflitos e desequilíbrios pelo mundo, né, que vai impedir que as pessoas cresçam moralmente, cresçam, despertem, né, as verdades superiores dentro de si. E elas vão viver simplesmente para o mundo material, desapegadas de toda espiritualidade, desapegadas de sua verdadeira natureza, né, que é essa natureza essencial que dá vida a essas coisas, né, que a gente experimenta, que dá vida a este corpo, né, que usamos para interagir com o mundo, interagir com outras pessoas, interagir com coisas inanimadas, né? Então não tem como o homem evoluir num mundo como esse nosso, é muito difícil, né? Como eu já falei lá atrás, né? Ainda bem que no Brasil a gente tem essa abertura, né? De poder estar estudando o que a gente quiser, poder estar conversando sobre o que a gente quiser, né? Coisa que muitas vezes não acontece em outros países. Tá? E aí, enquanto eu dava uma lida aqui no texto e fazia minhas reflexões aqui para trazer para vocês, eu recebi uma inspiração, vamos dizer assim, né, de um irmão espiritual, e eu fiz uma anotação aqui, eu gostaria de ler para vocês, tá? O que ele disse. Seres humanos, em sua maioria, agem como máquinas criadas para a competição, para vencer, para alimentar o ego, enquanto derrotam a si mesmas, obscurecendo suas almas e ficando cada vez mais perdidas na satisfação temporária de seus desejos. Então é bem isso que eu estava meio que querendo dizer, né, para vocês, e que este irmão, vamos dizer assim, né, trouxe de inspiração aí para o texto de hoje. Eu achei bem legal a participação dele, porque o Bruno não ia poder participar, né? E aí, né, veio um irmãozinho aí do extrafísico, né, nos ajudar aí com suas reflexões. E é bem assim mesmo, né? Esse mundo que a gente vive, esse mundo consumista, ele está sempre nos envolvendo, né, nesse sistema, né, que nos obriga a trabalhar para sobreviver, e essa sobrevivência está cada vez mais difícil, né, com essa economia bagunçada que a gente tem, né? Eu não me refiro a nenhuma linha de economia, tá? A economia mundial tá uma bagunça, né? Não importa que linha que seja, né? Não levanto nenhuma bandeira aqui, tá? Mas isso está muito difícil, né? Vocês devem estar percebendo isso, né? Vocês vão no mercado, está cada vez mais difícil, né? Até para comprar comida, não é verdade? Então é muito difícil. E aí nessa luta pela sobrevivência, né? Esses instintos de sobrevivência, eles ficam mais intensos no ser humano, né? E aí o ser humano começa a lutar simplesmente para viver, né? E aí isso parece que traz uma abertura, né, para essa primitividade do homem, né, para esses instintos primitivos. E aí começa uma competição ainda pior, né, ainda
mais sagaz, né? Uma competição no qual todo mundo só pensa no próprio umbigo, né? Isso já vem de lá de trás, né? Da época do Lao Tzu, mas essas condições extremas em que os governos e a sociedade colocam as pessoas, né? No qual elas realmente ficam pressionadas, isso traz uma série de desequilíbrios, né? E não são só os emocionais, os psicológicos, é esse desequilíbrio também social, né? No qual um tem que ser mais do que o outro, né? A gente se esquece que somos todos irmãos, né? Que viemos todos da mesma força, né? No Tao Te Ching, todos viemos do Tao, né? Todos viemos do Tao, né? Que a gente pode traduzir aqui como Deus, né? Diferente da gente, eles não veem esse Deus como um ser pessoal, né? Um homem ou uma mulher, eles veem isso como uma energia, mas não deixa de ser o mesmo conceito, né? Partindo do princípio que cristão, que somos filhos de Deus, somos todos irmãos, né? Onde que está essa irmandade? A gente esqueceu dela, né? Nessa nossa jornada pela sobrevivência material. Então é isso. Eu acho que, né, já fiz muitas reflexões aqui. Conto com as reflexões de vocês aí nos comentários também, tá bom? Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho aí, dar uma olhadinha, ver se ele está ativo, senão vocês não recebem notificação quando tem vídeo novo. Comentem, não esqueçam, e compartilhem com amigos e familiares que vocês sabem que vão gostar desse tipo de conteúdo, né? Uma filosofia oriental, diferente das nossas crenças, né? Principalmente cristãs aqui no Ocidente, né? Que traz uma forma de pensar totalmente nova, né? E que traz também muita reflexão, né, para o nosso interior, para o nosso ser, e que nos permite ver o mundo com outros olhos e que com certeza nos ajuda a caminhar de forma mais harmoniosa e mais pacífica pela Terra. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez por acompanharem aí os nossos vídeos. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. E eu agradeço mais uma vez, desejando muita paz a todos. Muito obrigado.